É interessante que com o Estado Novo, né, o Estado Novo, vale lembrar que ele proíbe várias organizações políticas, né, e movimentos sociais, né. E aí é interessante que muitas lideranças negras vão começar a atuar pelo viés da cultura e da arte, né, até como forma de você driblar, obviamente, o clima repressivo do Estado Novo, né. Então, eu cito aqui 2 momentos importantes nesse capítulo cultural, né, vamos dizer assim. Que é a criação do Teatro Popular Brasileiro, Solano Trindade, 1943, do Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento, 1944. São 2 nomes muito importantes na história, né, do movimento negro, na história da produção cultural, né, afrodescendente, e numa área que vai além daquele clichê que explica a história cultural do afrodescendente ou pelo folclore das danças dramáticas do campo ou pelo samba urbano, né? Mostra que a atuação ia muito além dessas áreas, né? Aí esses 2 grupos, e é curioso que o Solano Trindade depois entrará para o Partido Comunista, né? Se tornará militante do Partido Comunista, né? Que é um capítulo que eu não vou abordar aqui, mas é muito interessante porque o Partido Comunista, no final da Segunda Guerra Mundial, sobretudo Rio de Janeiro, Salvador, ele vai se aproximar de grupos afrodescendentes, vai ter uma base importante de militância, sobretudo portuária, né, afrodescendentes, mas vai experimentar o dilema de explicitar a identidade de classe ou a identidade racial. Essa é uma questão que não será resolvida, a rigor, né? Quer dizer, qual que é o foco do discurso, né, da ação dos comunistas em relação aos negros? É a afirmação da identidade racial ou a afirmação da classe? Ou dos 2? Se dos 2, como fazer? Como equilibrar? E havia ainda um terceiro elemento no discurso comunista, que é, né, o nacional popular, que é muito forte a partir dos anos 40 e 50. Né? Vale lembrar que o Partido Comunista vai desenvolver um discurso nacionalista de esquerda, né, tirando o nacionalismo da direita nos anos 30. O tema do nacionalismo da direita. E no caso brasileiro, afirmar o nacional popular também é dar presença e visibilidade ao afrodescendente. Quer dizer, e essa é uma equação que não é simples, né, porque a questão de classe tinha que temperar tanto o nacionalismo quanto a questão racial, né? Então, por exemplo, se vocês quiserem ver como é que isso é equacionado na cultura, vejam, por exemplo, tentem ver, porque é um filme que ainda, acho que agora vai ser lançado em DVD, mas é o filme, por exemplo, Rio Zona Norte, ou Rio 40 Graus, e depois o Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos, em que há claramente aí na narrativa uma tensão, uma presença da questão racial, só que não é enunciada como tal, né? A questão nacional ela acaba dando tom. Tá claro? Outro momento importante é o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em que essas lideranças, né, sobretudo mais ligadas à militância cultural ou à imprensa negra, se reúnem, né, e tentam construir uma agenda política de emancipação racial no Brasil, né? Nesse sentido, o segundo governo Vargas é um momento importante, né, porque Vargas era visto como um interlocutor, né, desses grupos, né, sensível a esse tema. A questão nacional popular e a questão racial, né? E aqui eu não vou abordar muito, mas é importante dizer que, porque o foco da aula é mais a primeira metade do século XX, mas dentro desse reposicionamento do movimento negro, da militância negra no pós-guerra, nos anos 60 e sobretudo 70, haverá uma mudança radical, né? Haverá um ressurgimento do movimento negro em outras bases, né? E aí a importante data de 1978, que é a fundação do movimento negro unificado, dentro, quer dizer, saído de um grupo trotskista, né, que vai enunciar a questão racial, né, numa perspectiva crítica também à sociedade capitalista, né, como agenda própria dentro da agenda maior da esquerda. Aí o movimento negro unificado, que tem uma bibliografia grande, enfim, depois quem tiver interesse eu posso passar referências, né, que vai surgir nos anos 70, né? E obviamente abre-se aí a partir daí uma nova agenda de pesquisa, de afirmação, uma agenda política e também uma agenda acadêmica, né, no certo sentido,
em relação a esse tema, né? Não tinha segregação oficial. Legal. 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 Mas poderia funcionar, por exemplo, com expulsão de analfabetos. Era uma prática racista, quase que cotidiana, né? Muito comum em vários, dependendo da região mais ainda, né, do que outro. Mas mesmo, por exemplo, Salvador, né? Que é uma cidade 90% de presença afrodescendente, né, na população. O racismo nos anos 50 era, sobretudo nos anos 50 e 60, até, né, tô sendo generoso aqui, né? Mas até os anos 60 era muito forte. Clubes que não entravam negros, por exemplo. As campanhas, as organizações negras de letrados, elas faziam campanha por expansão de ensinos? Sim, sim. Tinha um foco muito grande na educação, na propriedade, né? Por exemplo, é muito comum alguns grupos, essas associações civis, comprarem terrenos e organizarem vilas, né, para as famílias negras, né? Então, um pouco era isso, para organizar um pouco a vida, né? Porque a exclusão não é uma exclusão apenas simbólica, ela é material, né? Não tem acesso à casa, não tem acesso ao consumo, não tem acesso à educação, não tem acesso à terra, né? Então, em São Paulo aconteceu muito esse fenômeno, né? Então, é muito comum várias associações civis, né? Incluindo a Frente Negra, elas compravam terrenos, geralmente em regiões mais afastadas, para organizar vilas para as famílias negras, né? Porque, veja, esses grupos, sobretudo a Frente Negra, tinha uma concepção muito conservadora até do que era uma família, né? Então, eles queriam exatamente, por isso que se diz perspectiva assimilacionista. A ideia era você imitar o padrão das famílias brancas, enfim, né? Europeizadas, né? Então, havia todo um ênfase na família nuclear, na casa, né? Agora, também há uma série de outras comunidades que vão se construindo em outra lógica, né? Mais matrilinear, por exemplo, as comunidades do Rio, né? De Janeiro, né? A importância da mulher, né? Chefe de família, muito maior, né? Se chama de linhagem matrilinear, né? Elas que têm uma importância na consolidação do núcleo familiar e mesmo nas relações comunitárias, por exemplo, as chamadas tias baianas no Rio, né? Que até, inclusive, algumas eram casadas com profissionais liberais, né? Mas que mantinham elos com as comunidades, né, mais pobres. Então tem uma série de relações aí bem... São Paulo, por exemplo, a região da Casa Verde. Inclusive é interessante porque se você fizer a história das escolas de samba de São Paulo, muitas nascem em torno dessas vilas, né? Nos anos 30, 40, que é quando houve esse movimento de criar esses assentamentos urbanos, né? Não sei se é isso que você... né? Então a ênfase na educação e na propriedade, na casa, era muito importante como forma de assimilar, de você organizar a vida e ser assimilado na sociedade. Esse é um pouco esse projeto. Outros movimentos vão enfatizar outras questões. Vão enfatizar muito mais, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem né, com toda a organização social e cultural nas favelas, nas comunidades de morro. É outra lógica, né? Embora exista lá a presença da família, tal, mas é outro tipo de organização. Tem uma questão que o senhor falou sobre essa questão de não ter leis segregacionistas no país. Só que o Flávio, falando desse dia, ele viu uma lei, de um decreto aqui em São Paulo, de proibir os negros de compor a guarda civil. Então, exatamente. Talvez seja mais exato dizer que não havia uma lei segregacionista geral, mas há lei claramente pontuais. Exército, né? Se não há uma lei formal que tem uma barreira formal, mas há uma série de dificuldades. Por exemplo, no Exército, mesmo no Exército, que era uma arma democrática, historicamente, né? Incluía a população mestiça, pobre, e dava uma certa oportunidade de ascensão social. Nos anos 30, uma série de reformas que claramente separa a formação da oficialidade da formação do graduado.
E é interessante que isso vai se refletir até racialmente. Né? Na Marinha, isso é claro, você não tem oficial negro. Né? E aí, guarda, com certeza. Oi? Não pode ser uma questão de pressão social? Desculpa, não entendi. Pressão social? Dos próximos movimentos cívicos, que ele fala que conseguiram derrubar esse decreto. Sim. Então, por isso que esses decretos pontuais, há uma luta no Brasil muito clara, sobretudo na primeira metade do século, é muito forte, entre aqueles que defendiam o segregacionismo, inclusive com um discurso arianista, é muito forte, porque o que a gente não pode cair na armadilha? De achar que há a escravidão, o racismo, né? Mas depois dos anos 30, a mestiçagem, o discurso da mestiçagem vigorou. E sem conflitos. E a partir daí as elites aceitaram a mestiçagem. Isso não, quando a gente vai para pesquisa específica, isso não se sustenta. Porque claramente há um esforço segregacionista que é forte, que é muito grande até os anos, pelo menos os anos 30 e 40. De criar leis pontuais que dificultem a ascensão social, a ocupação de postos de trabalho. Sem falar, por exemplo, muitos espaços públicos, né, eram vedados aos negros. Então, alguns clubes, que não eram clubes, eram clubes privados, mas eram espaços públicos, né? Clubes de futebol, clubes sociais, né? Eram proibidos, os negros eram proibidos de frequentar, por exemplo, as festas, né? Eles não entravam. Então é uma forma de segregação. Né? Eram proibidos, alguns eram, até os anos 40, o primeiro clube que vai aceitar jogador negro assim, é o Vasco da Gama, nos anos 30, né? Então a presença do jogador de futebol, né, que era dificultada, né? Isso é um tipo de segregacionismo. Né? Às vezes, alguns clubes tinham negros jogando nos times de basquete ou em futebol e não podia entrar na ala social do clube. Até os anos 60 isso. Então você tem o segregacionismo muito pontual, e também algumas, né? Em algumas corporações, né? Mas é isso, também havia uma luta contra o segregacionismo, inclusive por parte, não apenas dos movimentos sociais brancos, mas uma parte da elite branca que defendia a mestiçagem como forma de organização social. Né? E veja, a mestiçagem pode conviver com preconceito com as hierarquias, não é necessariamente, né, que os que defendiam a mestiçagem eram bacanas, os que não defendiam... Quer dizer, havia racismo também na mestiçagem. Né? A mestiçagem também pode escamotear o racismo. Né? A ideologia da mestiçagem, desculpa. Né? Porque muitas vezes não se questionava efetivamente as hierarquias sociais produzidas pela escravidão ou pelo... Né? Tá? No caso da história do samba, que eu conheço um pouco mais, né, por conta da pesquisa, é interessante porque claramente há um uso muito inteligente dos grupos das escolas de samba das contradições do mundo branco, né? Da elite branca carioca, sobretudo, que era ali a capital da República, não era só carioca, né? Ali tinha uma influência muito grande. Então, por exemplo, nomes como Cartola, como Paulo da Portela, né? Eles foram importantíssimos agenciadores da afirmação do samba como música carioca e depois música nacional, para além dos grupos negros, afrodescendentes. Eles agenciaram esse processo, eles negociaram esse processo. Né? Era uma forma de você legitimar o carnaval, legitimar a escola de samba, legitimar o samba. Né? Chegando a cúmulo de, por exemplo, em 1936, por conta da aproximação do Brasil com a Alemanha nazista, né? Aproximação diplomática, né? Organizou-se uma grande demonstração da cultura popular brasileira, né? E entre as atrações, né, a bateria da Mangueira. Imagine, né, a bateria da Mangueira, né, sendo transmitida ao vivo pela rádio para Berlim, como parte de uma espécie de um ritual diplomático de aproximação cultural. Né? Imagine a cara de Hitler, Goebbels, né, e companhia ouvindo, né, a bateria da Mangueira, 1936. Né?
Então vejam que... vejam, isso era patrocinado pelo Villa-Lobos e pelos grupos que estavam construindo, iriam construir depois o Estado Novo. Muitos intelectuais que, inclusive... Então, é uma história também cheia de contradições, né? De idas e vindas, né? Mas que os afrodescendentes não foram passivos nesse processo. Porque, no caso do samba, o reconhecimento do samba significava a possibilidade de você brincar o carnaval sem apanhar da polícia, uma coisa muito básica, inclusive. Você ir para a rua sem apanhar da polícia. Por isso que essa questão da oficialização do carnaval, ela não vem só dos brancos, ela também é negociada pelos de baixo. Né? Agora, nos anos 60, há uma espécie de retorno do recalcado, vamos dizer assim, né? Ou seja, há um discurso de que o samba não é brasileiro, não, é africano. Então, isso é muito anos 60, anos 70. A afirmação de um samba como parte de uma identidade afro-brasileira, específica, e não nacional, como era nos anos 30. Né? Mas isso, e principalmente a partir da atuação do Monsueto, né? Entre outros. Mas, né? Então é interessante como também no próprio samba vai haver um retorno, né? Um retorno discursivo às raízes africanas, né? Mas lá nos anos 60, já até como reação à nova configuração política, né? Pós-golpe. Né? Okay? Então, eu também agora queria mudar um pouco o canal, mas continuar nessa perspectiva da cartografia, né? Histórico-historiográfica, em relação à questão de gênero. Né? Então, também, né? Tanto a questão propriamente da história das mulheres, quanto a história das relações de gênero, ela tem que ser vista como um gênero, sobretudo uma categoria histórica, relacional, e não normativa e essencial. Quer dizer, então, obviamente nos tempos atuais, cada vez mais, esse descolamento das identidades de gênero em relação a qualquer determinismo biológico, ela está na agenda política, né, da atualidade. Né? Em grande parte, ela também dialoga com essa produção acadêmica que vem pelo menos dos anos 70, né, e 80. Há um debate teórico, né, metodológico importante em relação à questão do gênero, né, como categoria discursiva ou experiência histórica. Né, e aí que vai duas referências importantes, né, a John Scott e a Louise Tilly, né, que são autoras que, vamos dizer assim, pavimentaram um caminho para uma história das relações de gênero, uma historiografia que vai focar nas relações de gênero, né? Então, e que vão tensionar essas duas abordagens, né? Ou gênero se constrói pela enunciação de uma linguagem, de uma categoria discursiva, ou se constrói a partir de práticas culturais, né? A partir de experiências históricas, né? E que depois são formuladas enquanto identidade discursiva, né? A questão de gênero envolve relações que conectam público e privado, né? Esse é um dado interessante, porque basicamente a identidade de gênero tradicionalmente era vista como uma questão da família, portanto da ordem privada. Os papéis de gênero, inclusive, eram definidos dentro da família, né? E obviamente isso organizava o mundo público. Né? Então, os autores que se preocupam com essa questão, eles enfatizam a necessidade de que a história das relações de gênero é uma história que conecta o público e o privado, que tem que avançar para questões de ordem privada, para repensar a estrutura do mundo público, o lugar das mulheres, o lugar, enfim, dos homens, o papel de ambos, né, no mundo público. Né? E, obviamente, hoje em dia, repito, né, com toda a profusão de outras identidades que apareceram a partir desse debate, né, que não se limitam à questão de homem e mulher. Né? Novamente aparece a questão da estrutura e agenciamento. Né? Quer dizer, a posição da mulher, ela é um dado estrutural nas diversas sociedades ao longo do tempo, não é? Mas também é também fruto de uma ação das mulheres, né? Ou lutando contra, ou aceitando, ou negociando, né? A sua posição estrutural. Né? Então, essa ideia, esse conceito de agência, né? Que é muito forte hoje na historiografia, implica nesse ponto de encontro entre determinantes estruturais e capacidade de ação dos sujeitos. Né? E as mulheres, e a história das mulheres não escapa a essa tensão também. Né? Podemos dizer que há pelo menos duas grandes perspectivas, né, na história das lutas feministas, aí no caso. Né? Uma perspectiva mais liberal, né, que privilegia o quê? A luta das sufragistas, né, que eram as mulheres que lutavam pelo direito ao voto.
sobretudo no começo do século XX. Né? E que também privilegia, sobretudo nas biografias mais ligadas à indústria editorial, né? As mulheres além do seu tempo. Né? Isso é muito comum isso, né? Esse apelo, né? Editorial, ou na cultura de massa, ou no cinema, de mostrar uma mulher adiante do seu tempo. O que para o historiador é um pecado falar que alguém está adiante do tempo. Né? Isso é uma coisa que nenhum historiador deve dizer. Né? Todo mundo está dentro do tempo. Né? O tempo é que é plural. Né? Sempre insisto nisso. Né? O tempo que não é uma coisa só, não tem uma identidade só. Né? Mas é muito comum, sobretudo na cultura de massa, você apresentar, por exemplo, essas biografias de pessoas extraordinárias, de mulheres extraordinárias, que têm o seu charme, né? Claro, é interessante, né? Mas que, para a perspectiva historiográfica, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ninguém está diante do tempo. De todo modo, há essa perspectiva, vamos dizer assim, esse lado da luta feminista que é mais assimilado, né? Pelas sociedades capitalistas liberais, que é a luta das mulheres ao direito ao trabalho, pelo direito de voto, né? Que é uma luta histórica, né? E muito, muito dramática, né? E pela liberdade de comportamento, né? Tá? Pela quebra de padrões impostos pelo mundo patriarcal, machista. Né? E há uma outra perspectiva, né? Podemos genericamente dizer mais à esquerda, né? Cujo foco está nas interações entre gênero, classe e raça. Né? Ou gênero e classe, ou gênero e raça. Né? Ou raça e classe. Né? Então essas categorias, elas acabam criando uma perspectiva que vai além do estudo dos indivíduos excepcionais e da luta específica pelo sufrágio feminino, né? Pelo direito de voto, né? Cujo foco acaba incidindo mais nos movimentos sociais. Né? Há várias possibilidades de combinações entre essas perspectivas, obviamente. Né? Então é possível estudar, né, conexões entre sufragistas e mulheres operárias, por exemplo. Né? Quer dizer, veja, o fato de haver perspectivas, né, na literatura não quer dizer que a gente não possa inventar novos objetos e criar conexões entre essas perspectivas. Né? Não sei se quem aqui leu Parque Industrial, da Pagu, Patrícia Galvão, né? Livro de 1933, que é um livro que tem uma presença muito forte de personagens mulheres, né? Tanto da burguesia paulista da época, quanto das mulheres operárias. Né? E aí é interessante que esse livro, por exemplo, mostra a operária branca, a operária negra, né? Os preconceitos dentro da classe operária, né? Mostra as mulheres sufragistas da burguesia, que ao mesmo tempo tinham preconceito contra as suas empregadas, né? Mulheres desqualificavam. Então, o livro Parque Industrial é um exemplo interessante nessa época que a gente está estudando. É um documento de ficção, obviamente, mas muito preocupado em criar uma espécie de ambiente naturalista da literatura, né? A partir de um ambiente naturalista da literatura, né? Uma narrativa naturalista, né? E equacionar um pouco essas tensões, né, de relações de gênero dentro de uma sociedade que se modernizava, como São Paulo no começo, aí nas primeiras décadas do século XX. Né? Então, para quem não leu, vale a pena, é um livro de uma referência das lutas feministas no Brasil, que é a Patrícia Galvão, né, Pagu, né? E que, em grande parte, é um documento para se entender essa época também, e os desafios colocados às mulheres nesse momento. Né? E os personagens femininos no livro são muito importantes, nesse sentido, para a gente entender esses dramas e essas possibilidades de lutas e também, enfim, as opressões específicas que cada segmento de mulher sofria. Né? E mesmo claramente colocada, no livro é claramente colocada a questão classista, inclusive. Né? Ou seja, que a luta das mulheres não era uma só, ela tinha que ser pensada em termos de classe também, que é, aliás, um tema do texto da Margrethe Hago que vocês têm para a aula de hoje. Né?